Então, teoricamente, agora estamos gravando. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Vitor. Eu estou aqui para representar o grupo GT Educacional, enfim, é o grupo de projetos educacionais do Good Truck. Nós assumimos a incumbência, enfim, o projeto do Good Talks, do ciclo de palestras. Isso já faz algum tempo, mas foi acordado que a partir desse mês seria o nosso primeiro. Então, só para vocês saberem que vocês fazem parte do histórico momento, que é o primeiro das ocorrências, enfim, do Good Talks no novo formato. Hoje à noite em especial, nós temos a Natália para falar conosco. A Natália é naturóloga, ela é pós-graduada em neuropsicologia, com ênfase em reabilitação cognitiva, e a Natália é nutricionista, especialista em atuação multiprofissional em medicina esportiva e nutrição materno-infantil. O tema de hoje, vocês viram, é um tema que tem uma demanda há algum tempo, é algo que os voluntários têm pedido, é saúde holística e alimentação sistêmica. Eu não vou falar sobre o tema pelo simples motivo de que eu não sei sobre o tema nem de perto, que as nossas palestrantes sabem, por isso, então, que estou aqui com muita vontade de aprender, como, enfim, todos nós aqui. É isso. Queria mesmo ter dado essa introdução, falar que as pessoas que vão falar para nós hoje são amplamente capacitadas, e eu vou pedir, na verdade, para elas explicarem um pouco melhor qual vai ser a dinâmica. Vai ser uma apresentação, enfim, uma palestra com 2 momentos bastante distintos. É isso. Vou parar de falar, peço então que vocês assumam. Muito obrigado às 2 palestrantes inicialmente por disporem do seu tempo. A Natália, ela é voluntária do GUD, do Hub de Campinas, tem desenvolvido um trabalho fantástico com a gente no GT Educacional. E a outra, Natália, enfim, Natália, se dispôs, enfim, não é voluntária, mas se dispôs a participar desse momento com a gente. Vou pedir então para elas assumirem e explicarem um pouco melhor como é que vai ser a dinâmica, para todos estarmos inteirados. Boa sorte para vocês e muito obrigado. Estou passando a palavra aqui. Olá, gente, saudações. Boa noite, eu sou a Natália Miguel, a naturóloga. E, então, o tema é bastante amplo, né? Saúde holística e alimentação sistêmica. Então, eu vou me debruçar na parte da saúde holística, depois a Natália Possignolo vai falar sobre alimentação sistêmica e num terceiro momento a gente vai fazer esse fechamento, essa síntese, para não ficar só fala e monólogo, das perguntas que a gente teve nas caixinhas e também uma interação, assim, para quem quiser, enfim, só de uma maneira de haver uma troca de energia, né? Para não ficar só unilateral também, porque isso é importante. E, Nath, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Muito obrigado, porque eu sei que você é uma profissional e um ser incrível. Obrigado mesmo. Então, gente, saúde holística. Foi bem desafiador, assim, nichar, afunilar sobre que temática trazer, porque saúde holística é uma disrupção de paradigma que a gente tem vivido atualmente, não só na área da saúde, mas enquanto modus operantes de vida mesmo, enquanto forma de viver, de pensar, de fazer política, economia, enquanto seres sociais. E o quanto isso tudo também tem a ver com saúde. E seria uma falácia, uma audácia falar de saúde holística sem dar uma breve introdução e conceituar um pouquinho o que é a naturologia. Embora não é para falar da naturologia, mas é importante. A naturologia tem um papel bastante fundamental para ajudar a gente a entender isso. E a ideia, né, com essa palestra, com essa temática tão abrangente, para a gente não se perder e devanear, é trazer esses insights de saúde, desses lugares de percepções um pouco mais subjetivas, tanto para a gente a nível pessoal, e para que isso se reverbere também no Good, nos nossos hugs, no nacional, e nas nossas formas de levar as coisas, as ideias para frente. O termo holismo, ele significa integral, busca de um entendimento integral, mas ele tem caído, pelo menos no meio acadêmico, bastante em desuso, em descrédito, né? Devido à falta de assertividade, devido à falta de evidência científica, as coisas espiritualistas se misturarem. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar certo cuidado.
mas ele tem aí uma relação com os termos sistêmico e quântico, que são termos que eu gosto mais, que trazem mais autoridade, trazem uma perspectiva, uma assertividade melhor para o que é essa saúde holística. Embora, de maneira geral, a gente esteja falando da mesma coisa, mas a palavra soa diferente, principalmente no meio acadêmico. Então, a palavra sistêmico é mais eficiente. E a naturologia, justamente, ela propõe isso. A gente vê a saúde, né, para além, de modo geral, acho que as pessoas têm desperto para isso, que saúde é mais do que a ausência de sintoma físico, né, do que um órgão adoecido, do que dor. A saúde, ela está para muito além disso, para o mundo das formas, né? A temática nunca esteve tão alta de saúde mental e emocional, nunca as pessoas se deram tão conta do quanto isso é importante. E é isso que eu vim mais falar aqui. Eu vou nichar mais para essa parte, que é a que eu mais me debruço a estudar e trabalhar, e depois a parte da alimentação em si, sistêmica, comportamental, vou passar a bolinha para a Nath. Então, a naturologia, ela estuda as medicinas tradicionais, principalmente as medicinas chinesa e ayurvédica, que são duas medicinas aí, mais de 5.000 anos, super sistematizadas. E elas já nos falam sobre saúde holística, sobre saúde sistêmica, sobre o ser humano ser eco, né? Ser parte, não ser ego, ser afastado da natureza, que é o que a gente tem vivido, que são os paradigmas, os problemas que a gente tem encarado. De modo geral, a gente ainda se enxerga separado, né? Separado, não parte. Daí não temos ideia, não temos ideias e nem soluções para as demandas e problemas que a gente encara, tanto a nível pessoal, e isso, óbvio, se reverbera para níveis mais macro. Então, a Nato, ela vem resgatar isso, principalmente por meio das medicinas tradicionais. Não sei se vocês já entraram em contato, sabem um pouco, mas também é uma cosmovisão, um outro lugar de saber que se destrincha muito, né? Mas aí quis afunilar para isso. Então, as medicinas tradicionais, elas fazem isso. Sistêmico, trabalho sistêmico, não só o corpo físico, mas também como a gente lida com o meio, com as emoções, com a energia psíquica, energética, com a biofísica, enfim, com as relações. E aí é um mundo à parte. As práticas integrativas e complementares, a fitoterapia floral, só dando uma pinceladinha. Mas o que eu mais queria trazer é um lugar de inquietação mesmo, de pergunta, de que o que é saúde, né? O que é saúde? É a ausência de doença física? Não, já sabemos. É ter um equilíbrio mental e emocional constante, perfeito? Também não, porque isso não é possível. Nós somos seres em constante mudança, em constante movimento, né? E isso nos pede certa atenção, isso nos pede certa observação. E a ideia da saúde sistêmica é percepção de vitalidade, principalmente, pensando em vários campos, que é o que a gente chama de homem quântico. É simples assim, é um mapeamento simples, que é o ser físico, o ser biológico, fisiológico. Depois a gente entra na camada da vitalidade mental, emocional e supramental. E eu gosto muito e foco muito na vitalidade, porque é ela que vai ser a linha divisória, a linha tênue entre o mundo da forma, o mundo tangível do olho carnal, e do olho intangível, que é esse lugar que a gente ainda tem pouco repertório, pouca linguagem para expressar, né, desse campo da emoção, das sensações, da forma como a gente significa o mundo, as relações, nossas vivências, né? E isso tudo é saúde, tudo é saúde. E, inclusive, é uma abordagem que eu gosto muito de trazer, e para vocês também perceberem, que é como fica a vitalidade. É um exercício enorme esse, que vai ajudar muito nessa questão do equilíbrio, que é como fica a vitalidade depois de alguma atividade.
É um convite. Por exemplo, agora, percebe como estava a sua vitalidade antes de começar esse Zoom, antes de você estar ouvindo essas coisas, está ouvindo, que você vai falar, que você vai digerir com seus órgãos do sentido e como você vai ficar depois. Se você ficou drenado, se você ficou cansado, fadigado mentalmente, fisicamente, a vitalidade foi para baixo. Agora, se você ficou animado, ficou abastecido, ficou tranquilo, vitalidade para cima. E isso são microexercícios que a gente tem que fazendo a cada atividade, a cada conversa com alguém, a cada microação. E isso diz muito sobre nossos estados de doença, de patologia, porque, né, os quadros de TAG, de pânico, de depressão, etc., têm disparado. E o que acontece? Essas coisas não brotam do dia da noite. De modo geral, não brotam do dia da noite. É uma construção que vai sendo negligenciada por essa falta de autoobservação da própria vitalidade, de coisas que a gente vai deixando passar, que a gente vai engolindo, vai passando por cima, vai colocando outras coisas na frente. Então, esse é um exercício muito bom de saúde sobre essa ótica da vitalidade, de como você se sente mesmo, se sente sugado, se sente cansado, e conseguir fazer esse discernimento. Porque, por exemplo, indo para o corpo, se a gente faz uma atividade física, corre, faz musculação, alguma luta, alguma coisa que gosta, você se sente cansado, mas é diferente de fadigado, de não vitalidade. E essas percepções vão se afinando. E isso vai te colocando em outro lugar, de saúde mesmo. E isso é muito legal de perceber, porque o corpo vai dando sinais. O corpo vai dando sinais para a gente, se estamos com vitalidade ou sem vitalidade. E por isso eu gosto muito de falar e incentivar a se pensar, a se refletir, e, enfim, ir atrás dessas percepções subjetivas, porque como ainda é um campo muito inexplorado, né? Nossa capacidade de gestão emocional, de expressar, ainda é bem baixa enquanto humanidade, vide nosso momento planetário, é muito importante a gente perceber. E como testemunha própria aí de pessoas que eu atendo mesmo, quando a gente vai conseguindo acessar, né, esses campos, é clássico, por exemplo, depois que eu consegui trabalhar, consegui expressar, consegui encontrar linguagem para o que eu estava sentindo, o que eu estava incômodo, por exemplo, não tenho mais dor de cabeça, ou não tive mais cólica, não tive mais insônia, né? As coisas, então, elas vão se unindo, e isso faz muito parte da saúde sistêmica, da saúde holística, que é olhar sobre várias perspectivas do problema. Às vezes, por exemplo, tem uma insônia, e não necessariamente você precisa tratar a insônia em si, mas sim o que está gerando a insônia. Outra coisa pode estar gerando a insônia. E isso é muito bom. E isso é uma ferramenta que eu queria falar, que é medir a vitalidade, perceber a fadiga, a constância, a cada coisa, a cada conversa, a cada encontro, a cada olhada no Instagram, em micro coisas. E assim a gente vai fazendo essa seletiva de coisas que vão nos deixando vital ou desvitalizado. E outra coisa muito legal, muito importante sobre esse campo é que, porque, né, de maneira geral, a gente tem tendência a se pegar mais em conflitos, mais em estado de sofrimento, digamos, do que de felicidade, ou, digamos, de uma paz mais contínua, desse lugar, desse equilíbrio. Porque a mente e tudo debaixo do mundo quântico, que é o mundo das formas, tem tendência a entrar em entropia, que é se fragmentar, se dividir. E quanto mais em entropia a gente vai entrando, mais estados de ansiedade também, porque isso consome a vitalidade da mente. Isso consome a vitalidade da mente. A energia psíquica, ela é muito sugada. Quanto mais ela se fragmenta, quanto mais ela pensa, quanto ela mais matuta, quanto ela mais entra em conflito. E quando a gente traz isso à tona, isso já é uma baita ferramenta, porque a gente já se percebe de outro lugar. Então, a ideia
é entrar em sintropia, que chama, ou uma palavra mais bonita aí do pai da psicologia positiva, que é negentropia, que é essa capacidade de organização e integração do sistema. Eu gosto muito de usar, para não ficar tão intangível, embora ainda seja um pouco, mas eu gosto de usar uma metáfora que é o violão. Um violão. Você tem um violão e você tem mania de afinar ele todo dia, de tocar ele um pouquinho todo dia. E se ele se desafina um pouco, você já percebe. Se uma nota se desafina um pouco, você já percebe, porque você toca ele todo dia, você rela ele todo dia. Agora, você abandona ele lá, deixa lá. Quando você vai pegar, tá tudo desafinado, tá tudo esquisito. E para afinar? E para afinar? Fica muito mais difícil. Então, por isso, essas micro-observações fazem toda a diferença na saúde de modo geral. E isso se reflete no corpo, nas partes do corpo, literalmente, que é o que a gente chama de somática, de psicossomática. Quando alguma coisa que está querendo dar um sinal maior, né, na mente, nas emoções, desse campo mais subjetivo, está sendo muito negligenciado, isso se apresenta de uma forma mais materializada para a gente enxergar, né, já que a gente não estava observando antes. Então, isso é uma coisa bastante interessante, bastante bacana no mundo da saúde. Aí também é outra perspectiva para a gente ter da gente mesmo, assim. E uma outra coisa é a capacidade de ressignificar uma situação, um trauma, e tirar dele força. Né? Essa é uma coisa também que eu gosto muito da área da neuropsicologia, que é que eu gosto mais de estudar e trabalhar, que é porque algumas pessoas, o que leva algumas pessoas a conseguirem isso, tirar força de uma situação, ressignificar aquela situação e alavancar e outra não conseguir. O que leva? Por que isso acontece? Por que algumas vão conseguir tirar a vitalidade e outras sucumbem perante um mesmo estímulo? Isso é muito, muito importante, muito interessante. E é justamente essa capacidade desse repertório interno, dessas análises mais subjetivas. E assim, eu não sei se a minha linguagem está muito distante, mas é simples, é algo realmente simples. É observar de uma maneira mais desidentificada, mais desidentificada de fora, para você não estar apaixonado pelo fenômeno, porque quando a gente está dentro da situação, a gente não enxerga. Isso eu posso dar um exemplo mega palpável, porque é exemplo de gente que eu já atendi, por exemplo, e muito comum, principalmente hoje em dia, estar num relacionamento. Aí quando você termina, depois você termina, é que ele foi abusivo, você se dá conta que ele foi abusivo, que ele foi péssimo, que ele foi desvitalizante. Só que quando você estava dentro, você não via, porque você estava muito identificado. E aquilo foi sugando a sua energia. Aquilo foi fazendo a sua mente entrar em aquilo que eu acabei de falar, em entropia, em fragmentação. E também, outra coisa, em ansiedade, depressão, que é outro polo da ansiedade. Então, essa capacidade de observação é muito importante, porque aí você olha seus corpos, aquilo também que eu falei há pouco, sobre vários aspectos, tanto físico, quanto biológico, quanto vital, que é essa ponte entre o mundo das formas, que a gente vê carnalmente, e o mundo sutil, que é o mundo das emoções, né, do supramental, das coisas que vão para além do ser, que estão nos campos, assim, né, os campos que a gente sente, mas ainda não temos linguagem madura para falar disso. Então, meio que assim, essa era uma contribuição mais forte que eu queria dar nesse momento, e terminar com duas frases que eu gosto. Ela é atribuída a Thomas Jefferson, assim, mas não é certeza que é dele, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu acho ela muito assertiva, muito boa, porque é isso, né? Nós fomos negligenciando os problemas do planeta, negligenciando a natureza, negligenciando a nós mesmos,
E cá estamos num sofrimento enorme, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Então, é importante a gente ver isso agora mais do que nunca, né? E outra que eu gosto muito, que é de um poeta brasileiro, que chama Augusto Branco, que diz que cada um oferece aquilo que tem e transborda dentro de si. Mais uma vez, as coisas, né, no mundo físico, do mundo biológico, do mundo material, das formas, são reflexo do mundo do sutil, que a gente tem negligenciado bastante. Então, por isso, esse convite desse olhar da saúde sobre essa perspectiva mais psicológica e mais neural, mas que é simples, Talvez, sei lá, tenha algumas palavras meio mais rebuscadas, mas é simples mesmo. Então, está constantemente nesse estado da vigilância para reavaliar as ações, os pensamentos, os julgamentos, porque tudo isso é alimento que a gente faz para a gente mesmo, assim, né? O que emerge a partir de qualquer estímulo contrário, os hábitos, se não, seremos apenas repetições de padrões passados. E isso vai continuar cegando a gente para novas possibilidades, né? E é aquilo, isso também é uma lei hermética, que é embaixo é só um reflexo do que está em cima, né? Como o corpo, a musculação, enfim, a flexibilidade, é muito tempo para ganhar e pouco para perder, né? Com a mente, com as emoções, com esse mundo subjetivo também. Então, a gente tem que estar trabalhando sempre, assim, nossos estados de reatividade, de ódio, de raiva, porque, de novo, tudo isso vai somatizar no corpo, né? Inclusive, por exemplo, só para citar, a raiva, ela é muito, muito somatizada no fígado, né? Tanto a medicina chinesa quanto a Ayurveda dizem isso. Então, essa já é uma análise boa da gente fazer, perceber e ir traçando essas relações, assim. E aí, para finalizar, quem quiser, quem se interessar, vou indicar aqui alguns livros sobre essas temáticas. Eu vou escrever, mas eu vou mostrar aqui. Um é este, A Visão Sistêmica da Vida, do Capra, que é o que fala mais de saúde sistêmica. Ele é tipo o pai da saúde sistêmica, principalmente global, assim, e pessoal. Outro é esse aqui, que é o Flow, do Mihaly, que é assim o néctar da psicologia positiva. Tem muitos insights, muitas coisas boas mesmo. Foi minha última leitura, assim, e acho que foi a melhor dos últimos anos. Indico muito, muito, muito mesmo. Outro é este clássico best-seller, mas quem não leu, vale a pena, que é O Poder do Hábito. Dá insights muito bom de como hackear nossos padrões aí, para que eles joguem a nosso favor, não contra nós, assim. É muito, muito bom mesmo. E outro é este, quem se interessar por Ayurveda, já ouviu falar ou não ouviu falar, quer saber? Esse é um bem simples e com a linguagem muito boa, introdutória, muito bom para entrar nesse campo. E agora é isso, gente. Vou passar a bola para a Nath falar da alimentação comportamental. E é isso. Nath? Tá mutada ainda, Natália. Agora sim. Foi? Pronto. Então, sou a Natália, nutricionista, falo aqui do interior de São Paulo, Piracicaba, quem conhece aqui, uma cidadezinha próxima a Campinas, tá? E então, vou falar um pouquinho sobre essa integração, só para vocês entenderem um pouco mais, né? Quando o Vitor trouxe a apresentação, o que uma nutricionista esportiva, uma nutricionista materna e infantil vem falar de nutrição, alimentação sistêmica, tá? Então, foi a partir de algumas práticas clínicas, onde realmente senti muito esse interesse, a necessidade de integrar mesmo as práticas clínicas
nutricionais que se faziam muito isoladamente, né? Então, no dia a dia de atendimento, as pessoas começaram a sempre procurar pelo especialista, e hoje realmente já está havendo essa mudança, né? Só o especialista não basta. E realmente essa autopercepção, através das mudanças e transições que as pessoas passam dentro de muitos processos, né? Assim como a Natália trouxe muitos aqui para a gente. Então, é realmente nesse interesse onde comecei a fazer alguns cursos, não assim, na nível de especializações, porque são poucos ainda que existem, que atuam nessa questão. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é realmente essa nutrição, essa alimentação sistêmica, tá? Porque ela tem alguns pontos de vista diferentes, né? Então, o principal deles é realmente a integração da questão alimentar, né? Então, dessa nutrição saudável, onde hábitos, rotina, gostos, preferências e padrões alimentares são vistos como repetições de padrões familiares, onde que essa pessoa traz e carrega consigo todo um padrão, um histórico de hábitos e rotina. Então, muitas vezes, a pessoa se vê presa em algumas terapias, em algumas dificuldades, alguns desafios alimentares, e ela só cai naquela questão da culpa, da neura, onde que ela não consegue fazer uma mudança, ela não consegue mudar um padrão alimentar, e ela sempre se culpa. E ela não tem esse olhar um pouco mais sistêmico. Para onde surgiu, de onde vem essa repetição de padrão? Porque a partir do momento onde que a pessoa tem esse engajamento, tem um profissional que acolha essa dificuldade, esse desafio e tem esse olhar sistêmico para onde começaram a surgir essas repetições de padrões, e muitas vezes não é de pai e mãe, é muito, né, atrás. E essas terapias sistêmicas, onde a Natália colocou algumas para nós, né, não é eu, Natália, como nutricionista que faço isso. Então, a importância de ter equipes multiprofissionais, onde a gente vá, assim, acolher essa pessoa, acolher essa dificuldade, um desafio, para que ela consiga melhorar essa relação com o alimento. Então, ter esse olhar sistêmico vai para além do alimento, ato de comer, o alimento, o que ele está me trazendo. Então, assim, não só a questão de valor nutricional daquele alimento, então, calorias, carboidrato, gordura, também não só essa questão. Então, o que nós carregamos muitas vezes nesse comer, né, nos alimentar, é o quanto a gente também faz esse consumo inconsciente. Então, a nutrição, a alimentação sistêmica vem trazer muito mais esse olhar para a conscientizações de hábitos, de rotina, de mudanças. Então, se eu quero promover uma mudança no meu estilo de vida ou numa composição corporal que seja, né? Então, pensando numa nutrição mais estética, esportiva, algo nesse sentido. Então, é entender aonde eu estou fazendo a repetição de padrão, aonde estão as minhas dificuldades, para sim eu conseguir acolher e ter um melhor desenvolvimento, aí sim, nos meus aspectos fisiológicos, metabólicos, emocionais, né, espirituais, porque a alimentação vai realmente além do corpo físico, como a Natália colocou aqui para a gente. Então, muitas vezes, uma escolha, ela está relacionada a questões emocionais. E quantas vezes nós nos alimentamos e comemos algo não pela necessidade fisiológica, mas sim pelo um afeto, um acalento, né? Então, essa questão é muito mais carregada e olhada de uma maneira mais integral para essa pessoa. Então, dentro da nutrição, a partir do alimento como apenas nutriente, apenas valor calórico. E o muito importante, quando a Natália me fez o convite, eu não conhecia ainda o grupo, não conhecia o projeto, fui tentar entender um pouquinho aí, tive pouco tempo realmente para esmiuçar um pouco e tentar trazer um pouco mais dessa questão para vocês, e o quanto isso, muitas vezes, nós precisamos trabalhar dentro de nós, né, assim, diminuir essa repetição de padrão, diminuir essa autocobrança, todo esse julgamento de uma
alimentação ideal, porque hoje a gente se vê muito, se vende muito isso, né? Felizmente ou infelizmente, o acesso está muito fácil e assim, para onde todo mundo quer ver, não só em redes sociais, mas em todo lugar, todo mundo sabe um pouco de alimentação, né? Mas o quanto isso nós precisamos estar preparados para poder acolher uma pessoa que traga para a gente uma vulnerabilidade, então que nos traga uma dificuldade, né? E não falo apenas nutricionistas, mas dentro de ações educativas, orientações, como um todo, essa questão da alimentação, ela está muito baseada, né, nessa questão do acolhimento e da empatia, que nós precisamos entender nossas vulnerabilidades, do que nós nos alimentamos, lembrando que não é só o alimento que nós, né, realmente consumimos, digerimos, como isso trabalha essa nossa vitalidade, então o quanto um alimento por si só traz ou tira essa minha vitalidade. Então, nesse entendimento macro, né, e para o meu autoconhecimento, o quanto vai ser mais fácil, né? Então vai ser menos desafiador e muito provável que no momento de alguma ação, de alguma educação, seja ela voltada no âmbito nutricional, então falo por minha prática, vai ser muito mais empático, acolhedor, e aí a gente tem muito mais resultados positivos dentro dessa prática. Então, quando a gente consegue mostrar para uma pessoa que o alimento tem todo esse poder, apesar de que para a gente muitas vezes isso já pode estar muito direcionado, relacionado, mas para a grande maioria ainda não está. Eles veem muitas vezes o alimento como apenas uma necessidade fisiológica, como números, rótulos, né? Então, o quanto isso vai me trazer um pouco mais para dentro. Em relação ao próprio momento que nós estamos vivendo, no dia a dia eu tenho tido, sim, muitos feedbacks positivos de muitas pessoas, né? Onde a gente tem esse convívio realmente de que na quarentena melhorou, tá? Melhorou mais em que sentido, em que âmbito? Nas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, formação e que foram um pouco mais atrás desse tipo de entendimento, ou se olharam mais, se permitiram mais, ou estavam buscando uma determinada mudança, né? Mas para as pessoas que ainda continuavam no automático, continuavam repetindo os padrões, o quanto essa questão da alimentação, de uma maneira integral, está cada vez mais se afastando. E o quanto esse olhar da alimentação integral pode trabalhar no âmbito saúde. De novo, resgatando um pouquinho do que a Natália trouxe para a gente, da saúde integral, né? Não só pela ausência da doença e não adoecer, porque isso também hoje está muito enraizado. E se a gente não tomar um certo cuidado, nós vamos repetir padrões. Daqui a alguns anos, nossos filhos, né, o nosso futuro vai estar repetindo o padrão do que nós vamos estar causando hoje, né? De que determinado alimento e vira aquela fissura por alimentos para a imunidade. E aí vai se consumir tudo que é para a imunidade. E esquece do alimento como um ser íntegro, né? Então, vamos lá, um exemplo bem bobinho, assim. A vitamina C. Então, vai lá consumir tudo, vai olhar a tabela de nutrientes de todos os alimentos que são ricos em vitamina C. E aí só quer consumir vitamina C, né? Então, assim, ou quando não, consumido isoladamente. E aí vai no suplemento, vai no medicamento, nessa automedicação, nessa autossuplementação, e aí sai um pouco do perfil do que seria o complemento, né? Então, não estou dizendo que não é para se consumir, mas com esse olhar de um complemento, onde a base alimentar, então onde o alimento, onde ele tem todas as suas características físicas, biológicas, ele tem essa sinergia entre fibras, água, vitaminas, minerais, o carboidrato, então ele é modulado de uma maneira que ele vai ser o quê? Dentro de uma composição nutricional equilibrada, suficiente para aquela pessoa, nas quantidades também orientadas. Então, quantidades, quando a gente fala em padrões alimentares, e que a gente muitas vezes carrega todo esse olhar, né? E aí muitas vezes acaba virando a crítica realmente, né? Come demais ou come de menos. E aí o que é comer demais ou o que é comer de menos? Então, a partir desse processo
de conhecimento, acolhimento de nós mesmos, eu vou conseguir saciar a minha fome, seja a minha fome fisiológica, a minha fome emocional, né? Porque já dissemos aí um pouco sobre essas duas questões desses corpos, físico, mental e espiritual, tá? Então, hoje isso já está muito baseado, inclusive o Guia Alimentar atualizado da população brasileira já traz isso para a gente. Então, não é só mais uma questão de olhar para esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade de escolhas, e não só de escolhas no nosso dia a dia, mas de levar a informação, tá? Então, âmbito coletivo. Então, não mais porque está na moda, porque fulano de tal falou e está fazendo dessa maneira, porque isso ainda é replicar padrões. Então, se a gente está trabalhando num ambiente buscando algo sistêmico, onde que eu quero quebrar essa replicação de padrões, e quando eu falo assim padrões, nas questões negativas, né? Logicamente, a gente tem muitos padrões positivos, né? Então, o quanto eu consigo entender e diferenciar esses dois lados. Quando eu falo dessa questão do padrão positivo, para a gente não ficar algo muito, né, vamos pensar assim, intangível, muito subjetivo, é entender até aquele momento onde eu consumo algum alimento que, para determinada característica, ele não pode ser o ideal, ele não é o mais saudável possível. Vamos lá, pensar no seguinte... um bolo com café no lanche da tarde que a minha avó fez para mim, para me receber um dia de visita. Então, eu vou negar o bolo da minha avó, um bolo de laranja, porque com certeza sua avó não vai fazer um bolo de caixinha, né? Assim, vamos lá, pegando os padrões. Ela vai lá preparar o bolo, preparar a massa, por mais que ela ainda consumiu uma farinha branca, ela colocou um açúcar, que no nosso padrão não é o ideal, pensando no ambiente nutrição ideal, alimentação ideal, mas eu estou me nutrindo naquele momento de muito afeto, né, de algo que não é o padrão alimentar. Eu não repito aquilo todos os dias, mas eu tenho a consciência naquele momento do que estou consumindo. Porque se eu como consciente naquele momento, eu vou comer, seja para agradar a minha avó, para fazer um ambiente social, e não comer desesperadamente, compulsivamente. E é aí que as pessoas acabam distanciando, né, o que é um padrão do que é algo eventual. Então, quando a gente, lógico, posso sim um dia me dispor, aí com a minha avó, preparar um bolo mais saudável, ensinar ela, lógico, isso é a educação nutricional. Então, é isso que a gente busca, mas não é chegar lá na ferida, naquele bolo que ela fez com tanto amor e carinho, te esperando, né, por um momento acolhedor e colocar o dedo na ferida da pessoa. Então, é saber como agir. Entendeu? Então, se eu entro nesse processo de autorresponsabilidade, do autoconhecimento, conseguindo trazer esse equilíbrio e também de uma maneira sutil, eu vou conseguir trazer essa consciência para o momento do que eu consumo. Eu não vou comer a travessa do bolo, né? Então, e aí sim, vou estar conseguindo trazer qualidade, porque eu passei momentos e não passei me privando, me punindo. Muitas vezes isso acaba gerando transtornos alimentares, porque eu simplesmente consumi um pedaço, vamos lá, voltar no bolo, um pedaço do bolo, e eu vou sair ali da casa da minha avó chorando, brigando com Deus e o mundo, que foi lá, me levou na casa da avó porque sabia que ia ter bolo. E, infelizmente, essa realidade está muito presente nas pessoas, né? E, infelizmente, elas vão replicar padrões. E lembrar que esses padrões replicados, eles interferem de uma maneira direta ou indiretamente em todos nós. Porque, de alguma maneira, isso vai chegar até nós, né? Então, essa energia, o adoecimento das pessoas também vai estar a nosso favor ou nos prejudicando. Então, quanto a essa alimentação sistêmica, né? A nutrição, em sua forma física, cíclica, né? Então, ter esse entendimento que a alimentação e nosso corpo é um corpo cíclico de necessidades, desejos, momentos diferentes,
e ter esse entendimento do equilíbrio, não vai haver o alimento ideal, não vai haver a refeição ideal, vai haver o momento de cuidado da minha integração. Alimentação, exercício físico, saúde mental e emocional, práticas de diversas formas. Então, assim, é muito importante a gente que trabalha com coletividade estar bem conosco e ter esse entendimento para a gente conseguir passar essa informação de uma maneira mais acolhedora. Porque se a gente fala apenas da boca para fora, o quanto essa informação não vai chegar e não vai, vamos lá, de novo, né, trazer essa vitalidade para a pessoa que está nos ouvindo. Então, se eu estou me dispondo, eu me coloco no lugar do outro, eu trago essa fala empática, nossa chance de ter ações educacionais positivas vai ser muito maior. Então, muitas vezes, quando a gente acha que vai falar de nutrição, vamos aprender um pouco mais sobre todas as estruturas dos alimentos. Então, o quanto isso muitas vezes nos afasta. Então, é ter esse entendimento do alimento por si, em sua forma natural, logicamente. Então, o quanto eu trago um alimento minimamente processado, minimamente industrializado, cheio de componentes químicos, enfim, químicos que vão trazer alguns prejuízos para a minha saúde, eu estou falando de alimento saudável. Logicamente que a gente vai ter esse equilíbrio, tá? Então, assim, essa matriz alimentar, né, que a natureza nos deu o alimento, ela vai ser autossuficiente dentro de um processo de equilíbrio, de uma alimentação balanceada, e aí a gente consegue fazer orientações para coletividades, saindo um pouco, não que não seja importante, pelo contrário, é fundamental. Na hora de uma terapia sistêmica ou desse atendimento nutricional sistêmico, é muito importante olhar o indivíduo como um ser individual e com seus padrões. Mas quando eu vou fazer a orientação, a partir do momento que eu fiz um trabalho comigo, dessa integração, dessa questão das terapias sistêmicas, e vou passar, a gente tem que olhar para a coletividade, que hoje é uma maneira muito mais acessível e de conseguir levar essas informações. Então, no momento de uma ação de educação nutricional, muitas vezes até na entrega, na disposição de alguns alimentos, algo que a gente possa estar fazendo é realmente levar, eu falo assim, levar para a mesa da pessoa esse conhecimento, tá? Então, assim, quando a Natália colocou o tema para mim, e aí a gente vai, trabalhar essa questão holística da nutrição junto a essa integração, entender todas essas necessidades e dar valores, Então, essa questão de valorizar o indivíduo, sim, com suas crenças, com os seus padrões, mas saber acolher e trabalhar o que precisa ser trabalhado, para a gente realmente entender que esse pode ser um processo de adoecimento, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês de uma maneira, é muito complexo, tem muita coisa para se falar, para a gente explanar, mas como tem algumas perguntinhas, eu vou deixar um pouco aí para que as perguntas podem trazer um pouco mais do que ficou aí que eu gostaria de estar falando. Mas lembrar, que nós somos os protagonistas de muito a se fazer pela nossa saúde, tá? Eu marquei aqui, como a Ana colocou, eu não trouxe alguns livros, eu não sabia muito o formato, como que ia ser tudo, mas assim, eu trouxe alguns insights de algumas frases que realmente sabia que ia integrar um pouco, essa nossa conversa, e pensando nessa reflexão realmente integrando saúde sistêmica com alimentação e nutrição sistêmica, eu trouxe duas frases aqui, então, algumas, mas vou colocar duas, Então, as duas, essas são de Einstein, tá? Tava vindo e essa questão do sistêmico estava muito relacionada a ele, e eu falei o quanto, muitas vezes, ele estava pensando em outras questões e a gente pode colocar no nosso âmbito saúde e alimentação, tá? Então, primeira coisa, uma pessoa inteligente resolve o problema, o sábio o previne. Então, se nós estivermos agindo com as nossas ações para prevenção, a gente vai estar ganhando muito, em todos os sentidos,
tá? Não só ganhos físicos, materiais, financeiros, mas o quanto nós estamos saindo beneficiados trabalhando com a prevenção. Lógico, quando a gente precisa tratar, a gente vai tratar. Mas quando a gente vai ter o poder de prevenir em nossas mãos, nós estaremos ganhando, tá? E aí, para esse momento tão oportuno aí de pandemia, que não tem como a gente deixar, é que no meio da dificuldade, a gente encontra-se muitas oportunidades. E na alimentação, são esses grandes desafios de surgir oportunidades que a gente vai buscar e trilhar e pensar nas ações mediante nessa questão da oportunidade por meio de uma dificuldade. Então, vou deixar um pouquinho aí para as perguntas. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Depois eu posso deixar meu contato, se alguém quiser mais alguma troca sobre mais coisas aí, porque a gente tem muito, sim, a trocar. Tá? Já agradeço aí o convite de todos vocês. Muito legal, Nath. Então, já responde a primeira pergunta, que é, por onde começar uma mudança alimentar para ela se tornar sistêmica? É exatamente esse acolhimento e esse conhecimento. Então, primeira coisa, eu preciso entender o meu momento, acolher esse momento e fazer metas, planos a curto prazo, né? Porque desta maneira eu vou conseguir integrar as bases dessa saúde sistêmica, entendeu? Então, integrando as bases, né? E não entrando no mundo ideal, integrando o meu aqui e agora, o meu possível, o meu tangível, o que eu tenho aqui, é fazer pequenas trocas, pequenas mudanças, olhar minha despensa, olhar minha geladeira, como que ela tá. Eu falo até mesmo para as pessoas olhar o lixo. Como que está a sua produção de lixo? O que tem a ver com a minha alimentação? Tudo. Então, se eu estou lá produzindo uma quantidade de lixo, e a hora que eu olho para o meu lixo só tem embalagens, o que eu vou refletir sobre a minha alimentação? Eu olho para o meu lixo, então espero que todo mundo já faça a separação de lixos, né? Ok, isso 100%. Olho para o meu lixo orgânico e só tem aparas, alguns restos, algumas sobras, ali isso daí sim, ok. Então, é até olhar para o nosso lixo e entender que ele está refletindo meus hábitos e rotina. Ou então, eu estou lá no meu lixo jogando um monte de alimento que isso poderia estar repercutindo em outras refeições. Então, como está a minha conscientização em relação às sobras, restos, o que eu estou fazendo com isso? Porque não adianta eu querer orientar uma coisa que eu não estou fazendo, tá? E se não sabe o que fazer, é procurar ajuda. Então, é esse o grande lance. Então, e as pequenas metas, as pequenas ações, é exatamente para isso, para a gente não virar e criar um mundo ideal que eu não consiga chegar na minha meta, e aí eu falar, deixa para depois, e eu acabo desistindo. Então, pequenas metas, ações diárias, sim, e essa autoavaliação, sempre olhando, tendo esse olhar de acolhimento para dentro, é onde a gente vai conseguir realmente mudar. Então, a mudança é um processo, a mudança não é algo que acontece do dia para a noite, não é algo que eu vou estar colocando uma meta que conscientemente eu sei que isso vai vir daqui 1 ano, 6 meses, enfim, eu quero ela para amanhã. Né? Assim como um processo, seja de emagrecimento, de ganho de peso, de qualidade de vida, de introdução de alguns alimentos. Então, não vou introduzir um alimento do dia para a noite e achar que vai ser ok, vai ser lindo, maravilhoso. Todos os dias vou estar comendo ele sem peso, sem culpa, ou sem quase matar quem mandou eu comer aquele alimento. Então, são pequenas mudanças diárias, constantes e regularidade. Massa. Tem mais uma, meio que você falou, mas se quiser complementar com mais uma coisa, que é dicas para comer melhor na quarentena e afins. Que acho que, no geral, as pessoas comem mais carboidrato e açúcar, né? Principalmente estando em casa e tal. Se você tiver alguma dica, algum gap, algum mindset. Sim. Então, é exatamente na troca. Então, eu posso consumir um carboidrato totalmente industrializado, químico, refinado, sem valor nutricional. Então, vamos lá, pegar uma farinha branca, um açúcar refinado, tá? E preparar um alimento, preparar um bolo, preparar um pão com esse tipo de carboidrato, tá? E eu posso, sim, pegar um farelo, um grão, um cereal, uma fruta. Então, trazer essa questão de
trocas, né? Então, eu vou adoçar um bolo com uma fruta, com um suco natural, uma aveia, onde eu tirei aquela minha farinha de trigo, que não tem praticamente nada de nutriente, o que tem é colocado pela indústria, né? Então, assim, eles suplementam algumas farinhas, exemplos pequenos que eu estou colocando. Então, o quanto aquilo pode me nutrir, vai me trazer vitaminas, minerais, fibras, tá? E então eu posso muitas vezes comer o meu carboidrato, e o muito importante é uma transição de fazer você mesmo. Então há uma grande diferença de comer alimentos produzidos por nós mesmos ou por alguém que você conheça, aquele intuito do caseiro, né? Alguém que fez, ou até mesmo feito por você, que você deixou preparado ou pré-preparado, congelado, criar essa rotina. Colocar isso como rotina dentro de uma semana, de um mês, vai trazer muito benefício, de que comprar algum alimento industrializado que está lá carregado de componentes químicos, muitas vezes tóxicos, que a gente nem sabe, muitas vezes a gente sabe nem o que está consumindo. Então, são trocas inteligentes, pequenas trocas e possíveis, para tornar hábito e rotina. Então, lembrar que não é o medo de comer um açúcar, é a quantidade, é o tipo de açúcar, é a frequência, é a combinação desse açúcar. Então, essa grande diferença vai trazer valor nutritivo. Então, assim, eu posso ter um quê, né, do afeto com o alimento e eu estar preparando ele. Então, isso tem uma grande diferença do que simplesmente numa padaria comprar um pedaço de bolo e comer aquilo ali sem consciência nenhuma. Então, o preparar também está baseado na consciência. E por isso que ações dentro de casa, com crianças, nós mesmos, de preparar é tão importante, porque a gente traz essa consciência desde o momento do preparo e da escolha do alimento, tá? Muito Acho que legal. um pouquinho aí que complementando. Tem uma que Rafa, o que fazer para alcançar o equilíbrio sistematicamente? Que difícil, não? Mas de maneira geral, né, da minha abordagem que eu trouxe no início, é justamente conseguir se colocar no olhar de observador. Isso realmente faz diferença. Que, de modo geral, a gente usa aqui o cérebro límbico, né? Cérebro reptiliano, como se diz aí mais vulgarmente, que é o cérebro reativo perante alguma circunstância, alguma fala, alguns... A gente julga muito rápido, né? Por exemplo, vocês me viram careca e já me julgaram. Com certeza, isso é inegável. E quanto mais consciência a gente tem disso, melhor, porque o nosso sistema de gestão emocional fica mais saudável e numa constância que oscila menos. É por isso que eu gosto do termo, é o nome do meu canal, inclusive, saúde dinâmica, que não é estático, o mundo é movimento, só que com pequenas oscilações. Quando a gente oscila pouco, é mais fácil manter essa constância. Se a gente sobe e desce muito, fica difícil e a gente fica muito perdido. Então, isso é bastante interessante. E quando a gente treina essa não reatividade, duas coisas, que é a escuta ativa e o estado de presença, né? Dois, de novo, órgãos do sentido, a escuta ativa mesmo, estando ali com a atenção, né, desdobrado para o que a pessoa está falando, mesmo assim, você se tira de jogo para escutar a pessoa, e com a atenção presente. Isso dá vitalidade. Do contrário, isso desvitaliza se a gente não está nessas constâncias. Aí entra no automático, etc, etc. Que você vê, você fala, o que aconteceu com a minha vida? Né? É nesse lugar de não estar com a escuta ativa e com a visão atenta. Então, essa é uma solução bastante legal. Inclusive, outra curiosidade, o cérebro, a parte do cérebro que treina essa não reatividade é justamente o que nos diferencia, por enquanto, das outras espécies, que é o neocórtex, que está aqui na frente. E também isso é uma simbologia, mas não é à toa também que, né, de modo geral, enfim, o diabo, capeta, Lúcifer, é simbolizado aqui o chifre, sabe? Na parte do neocórtex. Isso é uma coisa muito interessante da gente perceber e lidar. E então, essa é uma dica. Olhar as coisas da maneira menos reativa possível. Você vai ver como a possibilidade de gestão emocional fica melhor quando a gente vai tomando consciência assim, dos nossos julgamentos, dos nossos estados de ódio, de inveja. Quanto mais a gente olha, mais assustador fica, mais melhor é. Mais a gente vai se percebendo assim e conseguindo fazer essas mudanças mais assertivas. Aí,
Nath, outra para você agora, outro tema totalmente, vamos dar um 180, que é como pensar captação de doações para atender o público materno-infantil. Quando essa pergunta assim foi interessante no sentido de que me tirou bastante da zona de conforto, porque eu parei e fiz uma reflexão. O quanto eu, nesse momento de atendimento, de consultório, enfim, desse público, nunca parei para pensar nisso. E foi assim... Então, assim, eu gostei bastante porque me tirou da zona de conforto e aí me vieram algumas, né, pulguinhas atrás da orelha. Primeira coisa que eu vim integrar, às vezes parece um pouco massacrante, mas a nutrição tem que ser de maneira educativa. Não adianta ser imposta, não adianta ser radical, não adianta você querer a gente oprimir alguém por ter que fazer alguma coisa. A primeira questão é essa. Por isso que muitas vezes eu acabo batendo um pouco mais na tecla da educação, né, dessa ação educativa, mas é exatamente por isso. E a gente vê que isso torna muito mais leve para a pessoa que está recebendo. Então, quando eu falo e pensei em algumas ações, primeira coisa é a gente pensar o quanto já existem de ações para arrecadação de leite. E o quanto existem de ações voltadas para o aleitamento materno. Existem campanhas, momentos de aleitamento materno, lindo e maravilhoso, mas o quanto existe em ação educativa proporcional à arrecadação de leite. Então, primeira coisa no materno infantil, a gente tem que pensar por aí. E eu acho que isso é muito importante, porque o aleitamento materno, então, é o início... Não vou dizer que é o início, porque na nutrição sistêmica não é o início da alimentação, tá? Na nutrição sistêmica, essa criança já vem com as informações, ela já carrega consigo muitos padrões. Então, só vamos trocar esse comecinho. Mas é o primeiro momento de contato com um alimento que está sendo oferecido para ela. Então, é saber diferenciar essa questão do engajamento das pessoas na distribuição de algo que é o simples uma lata de leite ou uma caixa de leite e o qual é o engajamento das pessoas para um aleitamento materno, tá? Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso do materno infantil foi sobre o aleitamento materno, tá? E as taxas, os índices no Brasil são muito gritantes. Então, esse aleitamento materno, ele está longe, muito longe de acontecer exclusivamente até os 6 meses. Então, se a gente tem uma ação onde eu vou começar a estender essa nutrição, essa alimentação do bebê até os 6 meses, isso não vai impactar apenas nesses primeiros 6 meses de vida, mas vai impactar diretamente na introdução alimentar, onde é muito importante também. Então, a primeira questão de ações direcionadas para o aleitamento materno, não só o incentivo, mas é entender, acolher, entender o porquê, qual é a dificuldade, às vezes qual é a replicação de padrões que aquela mulher está tendo, qual é o medo, qual é a angústia, as redes de apoio que muitas vezes se diz ter, mas não tem. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é trazer entidades. Então, desde restaurantes, feiras, que consigam ter o entendimento e a importância da introdução alimentar. Então, quando eu for conversar com algum proprietário de algum restaurante, de alguma feira, onde eu estou buscando parcerias para trabalhar uma ação educativa de introdução alimentar. Então, eu não estou pedindo, vamos dizer assim, entre aspas, né, um alimento para apenas montar uma cesta básica ou montar uma cesta para dar para aquela família. Eu estou pedindo um alimento, né, algumas sobras, enfim, estou pedindo alimentos para desenvolver uma ação onde eu vou educar uma população, né, o coletivo, a fazer aquilo com os filhos. E lembrando que se eu começo, quanto mais cedo, quanto antes eu começar essas ações e quanto melhor essa introdução alimentar, mais limpo, mais essa alimentação e essa conscientização dessa alimentação vai estar presente nessa criança. Então, ali, muitas vezes, na introdução alimentar, eu já consigo parar alguns padrões que aquela mãe, aquela mulher já vinha trazendo, aquele pai ou a família já trazia.
né? Do entendimento do preparo, do ter que acrescentar muitas coisas, de precisar engrossar uma comida, e aí muitas vezes já começa a encher aquela criança de carboidratos, de gorduras, de sal, de maneira desenfreada. Então, assim, foram 2 pontos que eu pensei e acredito que pode sim ter os desafios do momento, né? Mas eu acho que é muito mais engajador a gente pensar em chegar num proprietário, numa horta, numa feira ou num restaurante, enfim, aonde for que eu for buscar essa parceria para um alimento, para o desenvolvimento de uma ação educativa. Né? Por quê? Porque já está muito mais massacrante recolher alimentos e ofertar. Não que isso não tenha o seu valor, pelo contrário, né? Ainda em grande escala é dessa maneira. Mas a gente pode começar em ações pequenas, pontuais, nessa questão mesmo, pensando em momento de pandemia, dá para a gente começar. Porque a pessoa, aquela mãe, aquela família, não pode deixar de ter a orientação, né, de como fazer a introdução alimentar. E uma introdução alimentar possível, não uma introdução alimentar ideal. Porque às vezes é isso, né? Ela vai ler no livro, ela vai buscar no Instagram tal, no Facebook tal, introdução alimentar, e vai ter aquele mundo ideal. E aí ela entende, não é para mim, eu não consigo, não vou conseguir fazer isso, e ela vai do lado oposto. Então, ela não vai buscar o equilíbrio, o que é possível para ela naquele momento, né? Então, trazer a família para esse contexto, realmente. Massa, incrível. Bom, já estamos aqui com 1 hora, né? Um tempo razoável. Aí, então, gente, para fechar, please, engajamento final, depois desse 360 de assunto. Espero que tenha dado para digerir, para entender a proposta dessa questão de olhar a saúde mesmo assim, 360 por vários campos, sutil, essa perspectiva meio filosófica que eu tenho mania de trazer, e que isso reverbera assim na saúde, tanto nossa pessoal, quanto enquanto voluntários do Good. E aí, então, tragam aí numa frase, de uma explanação, escrito, como vocês se sentirem confortáveis. Tipo, em síntese, como ficou assim, como reverberou de verdade do fundo do coração. Se fez sentido, se não fez, algum insight, alguma coisa para a gente colher os frutos, para todo mundo colher os frutos assim. Comecem, alguém! É esse aqui, o do Ayurveda. Gente, por que ninguém quer falar? Soltem a voz. Soltem Então eu vou falar. Boa. Ué, não, de verdade, assim, eu tô... Assim, nem eu que fiz parte desde do embrião, do começo, do que a gente começou a pensar sobre um novo modelo sabe, ficamos sabendo qual era o tema e conhecia as palestras, nem eu sonhava com tirar tanta coisa fantástica desse momento, assim, de verdade. Eu pessoalmente, como muito, enfim, como eu faço as coisas desde muito tempo, não é um problema para mim. Mas ouvindo tudo que vocês falaram, ficou muito fácil para mim perceber aonde está o excesso, enfim, aonde deixa de ser necessário, aonde não me faz bem, ou onde não condiz com o que eu gostaria de ser como, em relação com o alimento. Enfim. Eu acho que, enfim, acho que vocês tocaram muitos pontos, assim, tanto como você usa a palavra filosofia, tanto no âmbito filosófico da alimentação e como ela é e pode ser espiritual e tal, quanto em momentos muito práticos e concretos e exemplos, enfim, aí já a Natália Fuciolo, principalmente, mas enfim, coisas que edificantes mesmo, assim, eu pessoalmente perpassou de 200 vezes minha expectativa, que já era altíssima, então parabéns, enfim, vou passar a palavra agora para quem quiser. Então temos um silêncio, isso significa que tudo termina aqui. Bom, gente, beleza. Então, obrigado. Realmente espero que tenha nutrido
vossos corações, vossas mentes e nossos alimentos de maneira geral, né? Que tudo é alimento, tudo a gente come. Isso eu queria ter deixado bastante claro, que a gente come as palavras, inclusive, assim, né? Então, a gente realmente se nutrir sempre com as coisas boas. Aí, Nath, muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado, gente, todo mundo, pela energia, pela Obrigada disposição. a vocês também. Me agradeço o convite e a atenção de vocês, foi maravilhoso. Um beijo, até mais. Boa noite. Até, gente. Beijo, gente. Boa Muito noite. obrigado. Obrigado, Vitor.